Hoje eu vou te trazer mais 6 competências pessoais para um técnico de segurança do trabalho. Fica comigo. Olá, para você que não me conhece, eu sou o Gerson Rocha do canal Cogito Podcast. Você trabalhador, trabalhadora, profissionais da área. Hoje eu vou falar para você também que está interessado na formação do curso técnico de segurança do trabalho ou já é um técnico de segurança do trabalho, precisa revisar um conteúdo, reforçá-lo, ouvir uma outra opinião sobre ele, conhecê-lo mesmo assim, para que essa profissão seja cada vez mais valorizada, especialmente nesse momento, quer dizer, dentro que vivemos de pandemia, em que desejamos a cada dia, cada oração à noite, que isso passe logo. Precisamos fazer a nossa parte, mantendo isolamento, distanciamento social, usando as medidas dos protocolos previstos, máscaras adequadas, enfim, para que possamos superar isso, encontrar logo a vacina e que possamos, então, estar num outro momento das nossas vidas. E o profissional técnico de segurança do trabalho, entendo que será, como sempre foi, fundamental para, nas relações de trabalho, atuar com qualidade para redução, eliminação dos perigos e dos riscos que causam acidentes e doenças do trabalho. Então é importante que você se inscreva no canal. Também estamos em outros canais, como de podcast. Esse vídeo estará com um podcast no canal Spotify e Google Podcasts para você escutar onde você estiver e não quiser assistir o vídeo, quiser só escutar a nossa apresentação aqui. Então fique à vontade e te agradeço desde logo essa força. Então, mais 6 competências pessoais que devem ter. Se tiver, desenvolver. Se não tiver, desenvolver também, porque é possível através de uma série de mecanismos, especialmente o estudo permanente, a busca do conhecimento. Essa competência pessoal é administrar conflitos. Ou seja, nós vivemos já em casa, na nossa família mesmo, com os nossos amores, nós temos conflitos. Conflitos com os filhos, com a esposa, com o irmão, mãe, pai. E às vezes são conflitos que a gente não consegue prever ou gostaria de não ter tido, Como sempre, a gente não quer evitar conflitos, mas às vezes eles são necessários ou eles acontecem na empresa também, na instituição em que a gente trabalha e tem a responsabilidade de levar a nossa ação de conhecimento no campo da segurança do trabalho. Então essa competência pessoal é fundamental, ou seja, o técnico de segurança do trabalho, junto com as outras competências no outro vídeo, das 5 competências que eu falei, elas não são excludentes, pelo contrário, elas se misturam muito. Administrar conflito requer ética, requer capacidade de discernimento. Então administrar conflito não é dar razão para quem tem razão e nem ficar ao lado de quem tem razão e provocar ainda mais conflito. Não, é buscar a negociação, buscar ser o mediador desse conflito. E o mediador, ele busca um ponto comum, vários pontos comuns naquela situação para que ela se amenize, porque um ambiente de trabalho que não é saudável do ponto de vista das relações de trabalho, das relações sociais de trabalho, existem estudos muito claros, é um ambiente de trabalho mais propenso a acidentes, mesmo com todos os documentos em dia e programas escritos e etc, etc. Então é uma capacidade fundamental, como as outras, uma competência pessoal fundamental a administrar conflitos na nossa atividade como técnico de segurança do trabalho. Certo? Vamos para a próxima então. Essa competência pessoal que eu trago para vocês agora, é importante destacar da relação com as outras, mas ela é uma competência pessoal que cabe uma série de considerações. Tomar decisões. Essa competência pessoal do técnico de segurança do trabalho é importantíssima no processo de atuação desse profissional. Por vários motivos. Alguns, espero sejam os melhores que eu trago para vocês agora. Muitas vezes o técnico de segurança do trabalho, ou na maioria das vezes o técnico de segurança do trabalho, é o serviço especializado de segurança e medicina do trabalho da empresa. Ou seja, de acordo com o dimensionamento da NR4 SESMIT, a maioria das empresas que precisam ter um SESMIT tem um técnico de segurança do trabalho. Depois que vai chegando o engenheiro de segurança, médico do trabalho, e muitas vezes a gente sabe que também há uma terceirização desses serviços. Então o técnico de segurança do trabalho, muitas vezes sozinho na empresa, sendo tudo na empresa, ele tem que ter capacidade de tomar decisões.
E, obviamente, quanto mais preparado tu tiver, com mais seriedade tu atue, com mais conhecimento da realidade que tu tenha, isso vai ficar mais facilitado. E a empresa também precisa compreender que o técnico de segurança do trabalho toma decisões. O técnico de segurança do trabalho tem que ter essa competência e tem que ter capacidade. Quanto mais capacitado você tiver, mais capacitado você estará para tomar decisões. E mais essa competência pessoal, ela se mistura pela própria competência com várias áreas. Ou seja, o técnico de segurança tem que ter a competência pessoal e mostrar visão sistêmica. O que a gente pode ajudar você a compreender isso? A visão sistêmica é entender que a segurança do trabalho não está num cantinho lá separado das outras coisas. A empresa tem que ter essa construção também. A empresa tem que ter essa posição também sobre isso. A segurança do trabalho, que são outros, inclusive temos um quadro no canal Cogito Podcast, que é Eu Só Penso Naquilo, onde eu procuro trazer, através desse nome mais engraçado, né, como se eu só pensasse em segurança do trabalho, mas a ligação da saúde e segurança do trabalho com várias outras áreas do conhecimento. O que não é de minha parte nenhum achado, uma descoberta, eu só estou trabalhando com vocês para ver o tamanho das responsabilidades e da valorização da segurança do trabalho, que deve ter, onde existe deve se manter, porque ela não está sozinha na organização, ela está ligada a várias outras áreas. Então, quando vamos atuar na segurança do trabalho, naquela atuação mais comezinha, que parece assim, né, mas importantíssima, que é dar uma volta no início dos turnos, conversar com alguns trabalhadores, a gente está ali exercendo uma atividade que não é só pegando o checklist de NR e anotando. Existem seres humanos ali trabalhando. Existem trabalhadores novos, inexperientes, existem pessoas que recém voltaram de uma licença de saúde, existe um momento econômico no nosso país onde há menos produção, onde há muita produção, onde os trabalhadores podem estar mais cansados no final dos turnos, que estão com alguns conflitos pessoais, enfim, tudo isso é do interesse da saúde e segurança do trabalho. Então, quando se analisa, inclusive, uma questão técnica pontual, ou se investiga um acidente de trabalho, por exemplo, nós temos que ter a capacidade de olhar adiante das coisas que estão evidentes e também relacionar, sair da caixinha, buscar relacionar e buscar junto a outros que têm o conhecimento, a assessoria, as informações necessárias, e aos livros e aos textos e às pesquisas, o que estão falando sobre tal assunto fora do Brasil, por exemplo. O que vem acontecendo em São Paulo, que é um centro industrial poderoso no nosso país, nesse campo que a gente está tendo aqui agora como novidade. Então, informação, pesquisa. Então, a visão sistêmica do profissional técnico de segurança do trabalho é se desamarrar do tecnicismo, tá? De aplicação de NRs, de cobrança de NRs e de elaboração de documentos técnicos, mas ir além disso. Compreender que os fatos relacionados à saúde e segurança do trabalho têm outras complexidades. Então, que bom que você está aí ainda com a gente, né? Sinal que está curtindo. Então não se esqueça de dar o joinha aí no vídeo, para a gente ter mais pessoas alcançando esse conteúdo. Pois bem, a outra competência pessoal a ser desenvolvida ou ser valorizada é a capacidade de comunicação. Ou seja, a comunicação se dá da forma verbal, corporal, gestual e por escrita também, por escrito. Tá? Então, é importante sim se comunicar bem. Isso é um processo de treinamento. Eu mesmo, logo nas primeiras cursos de CIPA, eu segui a recomendação de professores. Eu fui para frente do espelho, com um gravador na época de fita. Mas a gente pode treinar para qualificar, perder alguns vícios de linguagem. Isso não é uma culpa nossa termos, a gente pode desenvolver isso. Existem cursos de capacitação para isso, né, com pessoas especializadas que vão lhe orientar como fazer, como não fazer, como se portar na frente de uma sala com os trabalhadores, questões fortes, questões fracas, estratégias, tá? E no dia a dia a capacidade de se comunicar. Eu tive alunos recém-formados que estavam reunindo com direções de hospitais qualificadíssimos aqui em Porto Alegre. Uma das lembranças. Então aquele aluno que estava na sala de aula, daqui a pouco
está num estágio ou recém começando a profissão, reunindo, falando de dados estatísticos, de conceitos para diretores médicos de um hospital muito respeitado aqui. Então isso na sua formação e desde logo é importante que você vá desenvolvendo. Às vezes temos dificuldades, sim. Todos nós temos. Eu tenho as minhas, eu tenho meus vícios de linguagem também. Mas isso não me impede de aconselhar você a buscar superar essas questões e se comunicar cada vez melhor. E certamente quando a gente se comunica com a verdade, com gentileza, a gente tem mais sucesso. Ou seja, os trabalhadores e as trabalhadoras se sentem mais acolhidos, respeitados e com isso entendem mais o que se está dizendo. Assim como os gerentes também vão se sentir mais seguros porque estão diante de um profissional que comunica adequadamente as suas decisões, mostra verbalmente por atitudes suas capacidades morais e éticas, sua qualidade técnica, e isso precisa ser expressado, isso é expressado através da voz, da fala, através das imagens que temos responsabilidade de divulgar numa formação, por exemplo, na nossa postura, no nosso vocabulário. E como é que a gente tem mais vocabulário? Lendo, e não é só futebol, nem polícia. A gente tem que ler romance mesmo, tem que ler artigos de saúde, segurança e trabalho, e aí já aprende, já conhece outras palavras, já vê a formação adequada das frases, e foge também das gírias. E também essa comunicação aparece em como tu te veste, em como tu te porta, né? No respeito aos demais. Então a comunicação não é só verbal, é esse símbolo que é o técnico de segurança do trabalho estar presente entre os demais e ter uma comunicação adequada e qualificada o suficiente para que a prevenção seja adequadamente assimilada e se conquiste, tanto na gestão, na gerência, quanto entre os trabalhadores, o respeito necessário e os avanços, promoção da saúde e segurança do trabalho dentro da empresa. Certo? Essa foi mais uma competência pessoal que pode ser adquirida, desenvolvida e deve ser feito isso de forma permanente. Vamos para a próxima, está quase acabando, não sai daí. Essa próxima competência, ela é importante porque dá a demonstração, dá a clareza de que o técnico de segurança do trabalho também exerce atividades de gestor, de líder, atividades de comando, atividades de referência entre as demais partes da empresa, da instituição. Quando eu falo parte, eu falo de atores. Quem são os atores? São os gerentes, né? Os chefes, os líderes das equipes, são as próprias equipes, são os órgãos, né? Como o CIPA, os demais integrantes do SESMIT, que estão sob sua responsabilidade. Então, o técnico em segurança, ele também delega atribuições. É diferente de mandar fazer. Ele delega atribuições. E também respeita as atribuições dos demais. Então, delegar atribuições é uma competência pessoal importante porque não é possível fazer tudo sozinho. E até a partir do pressuposto que fazendo sozinho vai ser o melhor a ser feito. Não é necessariamente verdade isso. É preciso ter outros junto. E para isso, o técnico de segurança também exerce a função ou a atividade ou a representação de uma liderança, e essa liderança tem que ser positiva. Tem que ser aquela liderança em que confiam porque vem nessa liderança qualidade e respeito, e não por medo, por temor. Isso não constrói nada por muito tempo. Na área da saúde e segurança do trabalho, a gente precisa envolver permanentemente os demais nesse processo, e para isso é necessário atribuir responsabilidades aos demais. A CIPA tem as suas responsabilidades. O técnico de segurança do trabalho não vai cumprir as responsabilidades da CIPA, mas tem que chamar a CIPA a cumprir essas atribuições. E ao fazer isso, está favorecendo a atividade da CIPA para realizar as atribuições. Outros encarregados, por exemplo. Os encarregados, eles também têm atribuições com a saúde e segurança do trabalho. Recentemente esse um caso de consulta em que envolvia isso. O encarregado não queria exigir dos trabalhadores o cumprimento de normas, que isso era a questão dele era só produção. Um equívoco completo que deve ser corrigido pelo técnico de segurança do trabalho, dizendo e formando e capacitando os encarregados das diversas áreas
que uma das suas atribuições é zelar pela segurança do trabalho, né? Então, porque todos têm essa responsabilidade, trabalhadores e empregador, e o encarregado não é nada mais que o representante do empregador naquela frente, naquele setor de trabalho, certo? O técnico de segurança do trabalho tem que ter capacidade de definir, delegar atribuições. Por fim, a sexta competência pessoal do técnico de segurança do trabalho. Fica aí, não sai daí, já estou voltando. Essa sexta competência, ela é uma competência pessoal e que muitas vezes a sua inexistência é usada de forma oportunista para criticar a atividade dos profissionais de saúde e segurança do trabalho. Qual seja, é demonstrar atitude proativa. E aí temos muito a falar sobre isso, só que não necessariamente agora. Mas vamos destacar algumas coisinhas, deixa eu molhar um pouco a garganta. O que é demonstrar atitude proativa? Você já sabe, eu estou colocando isso num contexto da atividade do técnico de segurança do trabalho, da competência pessoal, melhor dizendo, do técnico de segurança do trabalho. O profissional técnico de segurança do trabalho qualificado, ele não é um resolvedor de problemas. A própria profissão se caracteriza pela antecipação dos problemas, antecipação dos conflitos, para que se eles não foram alcançados antes, eles não se tornem mais graves pela nossa inoperância. E esses conflitos envolvem o quê? Os interesses dentro da empresa. Produção e prevenção, muitas vezes, infelizmente, ainda são interesses antagônicos, quando na verdade muitas experiências já dizem que não há necessidade disso. Então, como o técnico de segurança do trabalho não é proativo e só vai resolver problemas, o primeiro questionamento é: para que serve a prevenção se não há proatividade? Se não há a busca de análises permanentes, inspeções permanentes, para se chegar no óbvio antes do problema acontecer, buscar as formas de contê-lo, não é verdade? E aí entra todos os demais conceitos, que é também um outro vídeo que eu te convido a assistir, que será publicado em breve, sobre conceitos fundamentais de saúde e segurança do trabalho. 5 conceitos, vou trazer para você. Então, ter atitude proativa é, como no exemplo anterior, antes do encarregado estufar o peito e dizer: eu não sou responsável pela segurança, eu só cuido da produção, você, como técnico de segurança do trabalho, já chamou os encarregados, já fez uma capacitação, já distribuiu uma ordem de serviço, dizendo no campo da saúde e segurança quais as suas atribuições. Isso é ação proativa. Não esperar uma reclamação para ir resolver o problema. Exercer a sua atividade profissional com qualidade, com promoção da saúde e segurança do trabalho. O que é a promoção da saúde e segurança do trabalho? É uma atitude permanente de conquista dessa ideia, envolvendo a todos, promovendo positivamente o tema através da sua comunicação pessoal. Olha só, as demais competências se interligando, agindo adequadamente, tomando decisões, tendo discernimento para atuar como prevencionista e não como resolvedor de problema. O problema já aconteceu. É muito bacana, por exemplo, e aí vai uma provocação, ter uma ação de emergência no caso de um acidente, mas teve ação de promoção de saúde e prevenção antes para que o acidente não acontecesse? Essa é a nossa função, a nossa nobre função. Antecipar as coisas, prever as coisas, prevenir acidentes e doenças do trabalho. Então, demonstrar atitude proativa. E qualquer atividade de trabalho, ela é fundamental e ela precisa estar assegurada num permanente estudo, permanente conhecimento da saúde e segurança do trabalho. Certo? Espero poder ter te ajudado com esses 6 elementos de competência pessoal para o exercício da profissão de técnico de segurança do trabalho. Agradeço a tua atenção e mais esse encontro. Não se esquece de dar um curtir aí no nosso vídeo e de nos procurar nas outras plataformas, em podcast, e também divulgá-las para os seus amigos, seus colegas, que a gente possa ir crescendo junto com isso. Mais uma vez, se cuide da Covid, mantenha o distanciamento social, não participe de baladas, não participe de aglomerações de forma nenhuma. A sua vida é importante para muitas pessoas e sua atitude também tem que ser responsável em proteção às demais pessoas. Vacina já para todo mundo. Um abraço.